Olá, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo e hoje eu quero dar continuidade ao meu testemunho do casamento. São vários testemunhos em um e eu quero contar um pouco sobre cada um deles hoje para vocês. E também eu quero contar sobre o meu processo de planejamento do meu casamento. Como foi o que deu certo, o que deu errado. E fica aqui comigo até o final. Então, logo que eu comecei a planejar o meu casamento, eu tive inúmeras ideias. A primeira ideia foi: não, vamos só no cartório assinar e tá tudo bem, tá tudo ótimo, não quero festa, não quero nada. Mas aí, como eu falei no outro vídeo, o Senhor ressignificou muito o casamento em mim. E como iria ser algo, um testemunho vivo, né? Porque foi algo muito demorado, algo que eu lutei muito para acontecer, eu comecei a pensar, talvez sim vindo do próprio Espírito Santo, em fazer algo mais que traria memórias afetivas para mim e para o meu marido. E então eu comecei a pensar em uma festa. E olha que eu e meu marido, nós não gostamos de festas, assim, nós somos muito reservados. Tanto é que eu relutei muito para trazer o meu testemunho, mas o Espírito Santo me deu coragem, ânimo e eu estou aqui. Então eu comecei a pensar como a minha cidade natal é uma cidade litorânea. E eu sempre gostei muito da praia, do mar, pôr do sol. Eu comecei a imaginar o meu casamento no pôr do sol. Sabe aquelas fotos do Pinterest que tem casamentos, que tem aquela cabana, aquele altar feito de madeira, com várias flores e velas, né? E cadeiras, né, na areia, pé na areia. E eu comecei a imaginar o meu casamento assim e pedia muito ao Senhor, comecei a pedir muito. Só que a minha questão financeira não estava ajudando. E então o Espírito Santo me deu algo muito importante durante esse processo, que foi a fé. A minha fé foi, mesmo que, assim como Jesus disse, né? Mesmo que você tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer coisas inimagináveis. E foi isso que o Espírito Santo colocou em mim, eu sempre pedindo a fé. E chegou um dia que nós fomos, eu e meu marido, pela fé, nós fomos visitar um restaurante que ele tinha um espaço bem bonito, um espaço aconchegante, né? Gostei muito de lá. Ele cabia no nosso orçamento na época. Eu gostei muito do buffet, né? Que foi muito bom a proposta de buffet deles. E posso até estar dando uma dica para você aí que quer casar na praia, né? Você pode contratar um restaurante que tenha um espaço que você pode convidar o padre, o pastor para fazer a cerimônia. E também o restaurante ele fornece esse espaço gratuitamente, pelo menos o que eu iria, né? O que eu iria fazer o meu casamento era assim. Só que você vai ter que fazer a decoração por sua conta e tudo, mas o espaço é gratuito. E então eu comecei, né, a reunir, fazer aquele quadro dos sonhos. Gente, mas não que o quadro dos sonhos não acontece, né? Não é algo fantasioso. Sim, é real. Só que um belo dia o Espírito Santo chegou para mim e disse assim: Yandra, não é isso que eu quero para você. Eu estou mudando os seus planos. E aí, depois de muito chorar, pedir, porque eu queria aquilo, eu queria um casamento na praia, eu queria
algo, talvez era até o meu próprio ego, né, que estava implorando por isso. E o Senhor me direcionou para outros planos que eu não sabia. Ele só disse assim: não é isso que eu quero para você. Eu estou te direcionando para o meu querer, né, para minha vontade. E aí eu fui ao chão porque eu voltei a estaca zero. Eu não sabia mais o que iria acontecer, onde eu iria casar. Eu comecei a ficar muito desanimada, triste, porque onde eu queria casar, o Senhor não queria mais que eu fosse. E o cartório que nós escolhemos, né, para fazer a cerimônia, que foi até uma inspiração de um parente, né, que também casou lá. Só que eu não gostei da estrutura daquele cartório. Gente, eu sou muito cri-cri chata em relação a isso. Em relação à ambiência do lugar. Ainda mais para um dia tão especial, né? Tão grandioso nas nossas vidas. E eu dizia, Senhor, eu não queria casar ali. Eu não me sentia à vontade, não me senti bem naquele local. Mas aí eu continuei orando, continuei com o joelho no chão, muita lágrima, muito suor, muita oração, muito propósito e muito jejum. Um dos fatores que mais nos incentivou, um dos fatores que mais trouxe ânimo para que eu pudesse continuar foi o jejum. Então, você que está passando por esse processo de querer se casar, mas não está conseguindo, são muitos empecilhos, vida financeira parada, o marido não quer, ou outro tipo de empecilho, né? Comece a fazer jejum. Eu fiz muitos jejuns, eu fiz jejuns de 40 dias, eu fiz jejuns de 60 dias. Primeiro eu tirei a janta, depois eu tirei o arroz. Gente, foi até o dia que eu casei, até no dia do meu casamento eu estava fazendo jejum. Porque a guerra é muito grande e você precisa fortalecer o seu espírito, porque a sua alma vai pedir arrego, a sua alma vai ser entristecida, a sua alma precisa de proteção. E o jejum, ele fortalece o nosso espírito, ele fortalece todo o nosso ser por dentro, para que, ainda que venham situações difíceis, nós não, para que a gente não venha desistir. E o jejum, ele é uma das liberações mais poderosas que existem no mundo espiritual, porque o Senhor, ele vai. Eu lembro muito bem de um sonho, até hoje eu lembro desse sonho, e eu pedia muito para o Senhor liberar anjos de auxílios, anjos de amor, anjos que auxiliam no casamento para me ajudar, para ajudar o meu marido, né? Até depois do casamento. Porque eu já ouvi muitos relatos, né, de que depois do casamento a relação esfriou, muita guerra, o inimigo investe muito no casamento. E eu também comecei a me preocupar com isso. Foram muitas preocupações. E então eu tive esse sonho, foi muito forte, muito profundo. Eu vi um anjo, ele não tinha asas, não é nada do que a gente vê por aí. Ele tinha pele branca, era de uma forma humana, ele era ruivo, e era como se ele fosse o meu anjo. Eu entendi no sonho, através do meu espírito, que fosse o anjo do meu casamento, que ele iria me auxiliar, que ele iria, através, né, amando do Senhor, ele iria trazer força. E foi isso que ele fez. Ele, no sonho, quando eu acordei, era como se ele tivesse colocado mais amor dentro de mim e dentro do meu marido, porque as lutas que viriam, essas lutas iriam provar mais o nosso amor um pelo outro, nossa paciência um pelo outro. E foi isso mesmo que aconteceu. Nós sempre fomos muito
pacíficos, né? Nós sempre nos respeitamos muito, respeitamos a vontade um do outro. E foi um processo de guerra, mas um processo que foi muito importante para consolidar, né? Para a gente ver mesmo que aquela é a pessoa que nós queremos para a vida toda. E nós somos provados de diversos, em todos os aspectos. Mas sempre perseverando, eu sempre perseverei em oração, perseverei na busca, né, pela sabedoria como mulher, né? A Bíblia diz que a mulher ela edifica a sua casa, então eu sempre busquei sabedoria. Lá em Tiago diz para a gente pedir sabedoria ao Senhor e Ele tem o bom agrado de mandar, né? Porque nós somos falhos, imperfeitos. E então nesse dia eu acordei assim cheia de amor, muito amor, não só um amor entre casal, né? Mas um amor assim puro, um amor assim muito sereno e pleno pelo meu marido, pelo nosso casamento e a nossa história. E foi uma injeção de ânimo essa experiência, né? Não foi só um sonho para mim, foi algo muito mais profundo, uma experiência muito mais profunda. E o Senhor sempre fala comigo através de sonhos. Posso vir contar depois, né, outras experiências que eu tive para edificar mais a sua fé. E então, nesse processo de lutas, eu cheguei num ponto de começar a chorar todos os dias, começar a meio que me desesperar. E foi aí que o Senhor, o meu marido sempre diz que quando eu começo a me desesperar ou eu começo a desanimar, o Senhor sempre manda algo para me animar. E nesse dia foi esse processo. Essa notícia veio como um bálsamo. E depois de meses que eu havia sonhado, né, muita luta, o Senhor abriu uma porta de oportunidade para gente, mas com essa porta veio também muitas provações, muitas renúncias, todos os tipos de experiências sobrenaturais que vocês podem imaginar, a gente passou. Mas hoje em dia eu percebo que foi para o nosso bem. Então, eu recebi essa notícia de que aquele cartório que eu não me senti bem, que era o único cartório da minha cidade, que era, vamos dizer, bem estruturado, mas que eu não me senti bem naquele lugar, não queria aquele lugar para o meu casamento. Eu recebi a notícia de que ele estava de mudança para um novo local. E aquilo já acendeu assim uma esperança muito grande, muito forte e a convicção de que o Senhor estava comigo naquele processo. E no mês de dezembro do ano passado, eu pude ver a reforma do lugar e que o cartório já tinha se mudado. Gente, eu vou colocar aqui como ele era e como ele ficou. E nesse dia eu chorei porque eu tô até começando a me emocionar aqui, porque foi puramente a mão do Senhor na minha vida. Eu disse, Senhor, o Senhor mudou um cartório todo de lugar para que eu pudesse me casar. Pode até parecer loucura isso, mas, gente, o Senhor é grandioso. Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E o fato dele ter mudado o cartório de lugar e aberto e colocado toda uma estrutura gigantesca, bem no momento do meu processo de casamento, foi algo muito poderoso que eu vivi. E aquilo veio como um bálsamo, que algumas respostas já estavam, né, chegando. Eu não tinha lugar para casar, como eu disse, né, para vocês, eu não gostava daquele cartório antigo. Eu estava muito preocupada. Então, duas soluções já estavam
concretizadas, né, no final do ano passado, que foi o lugar que eu iria casar e a minha vida financeira, ela começou a ter uma reviravolta depois que eu comecei a querer obedecer o Senhor, depois que eu comecei a querer me alinhar com a obediência e com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mas só faltava a data, né? Marcar a data. E então eu iniciei outro processo de oração. Gente, o processo de oração, de jejum e firmamento na palavra são processos indispensáveis para a gente viver um testemunho forte. Novamente começou a vir um desânimo. Eu achava que eu iria casar em dezembro de 2025, mas o Senhor tinha planos melhores, né? Um momento melhor. Me frustrei novamente, mas em março desse ano eu consegui marcar o meu casamento. Dia 23 de março. Eu consegui, foi muita guerra, mas o momento que eu marquei foi libertador. Novamente vinham preocupações, né? Porque nós marcamos para um mês após. Um mês depois, eu comecei a ficar preocupada, né? Sobre as guerras que viriam. Mas foi o Espírito Santo sempre me falou que os jejuns que nós plantamos, eu e meu marido, lá atrás, nós iríamos colher durante esse mês. Não sei se vocês já viram mensagens, pessoas falando que depois que marcou o casamento, começaram a acontecer coisas muito, muito sobrenaturais, né? Acidentes, doenças e tudo. E, gente, não aconteceu nada disso com a gente. Tudo isso o Espírito Santo me falou por conta dos nossos jejuns, das nossas renúncias e as orações. Nós colhemos em todos praticamente 3 anos de oração e de jejum. Eu colhi nesse mês, não aconteceu nada. Tiveram alguns momentos, né, que a gente passou, mas foram momentos que sempre que teria que a gente teria que passar, o Senhor provar a nossa fé, mas foi tudo tranquilo, graças a Deus. Em todo o tempo nós estávamos otimistas. Claro que eu estava muito nervosa. A última semana antecedente ao meu casamento, eu não consegui dormir. Fiquei muito cansada, exausta, mas é por conta mesmo de toda aquela guerra, aquele peso. E também foi porque eu quis fazer tudo. Eu quis planejar tudo, eu pensei em praticamente tudo, eu corri atrás de tudo, né? Eu vi uma palestra sobre sexualidade e o ministrador da palestra disse que o casamento é da mulher, né? Da mãe, o matrimônio da mulher e o patrimônio é do homem. Então o casamento todo é feito para a mulher. Todo mundo espera ver a noiva, né? E eu tomei aquilo para mim. Eu comecei a planejar tudo. Meu marido me deixou livre para eu escolher tudo. E então eu quero partir para esse momento de planejamento de como foi que eu fiz e como foi que tudo ocorreu.